Sou o pastor Marcos, estou fazendo uma pesquisa com a galera aí. Tô jovem, adolescente, senhor de idade, e eu vejo que vocês são jovens aí. Eu estou fazendo uma pesquisa, estou gravando. É uma pergunta simples, mas tem que ter uma resposta muito sincera. Você acredita em Jesus? Acredita? Você também? E você? Agora uma outra pergunta. Bom, acreditar em Jesus é muito importante, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E a Bíblia diz assim, que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, é uma morte espiritual, vai receber vida espiritual. A outra pergunta é, o que você sabe a respeito de Jesus? Porque crer é importante. Bom, mas se eu acredito em alguém ou em algo, eu preciso pelo menos saber 5%, 10% a respeito desse algo ou alguém que eu conheço, o que eu acredito, sim ou não? O que você conhece a respeito de Jesus? Primeiramente agora nada, nem um milagre que ele fez. Se você também não lembra nada, mas você sabe que ele nasceu da Virgem Maria, sabe que ele morreu na cruz do Calvário, sabe? Você sabe dizer alguma coisa além dessas que eu já disse aqui a respeito de Jesus? Não, mas sabe que ele morreu no nosso lugar. E o porquê ele morreu, vocês sabem também. Por que Jesus morreu no seu lugar, você sabe? Você sabe? Eu vou responder o que a Bíblia diz, a história relata. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Vocês consideram um pecador? Pouco? E você? Sim. Vocês consideram um pecador? Eu também, me considero um pecador. Mas a Bíblia diz que ele morreu justamente pelos pecadores. Ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, o castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas pisaduras de Cristo nós podemos ser sarados. Então ele morreu para nos salvar, só que para a gente desfrutar dessa salvação, primeiro é necessário nós reconhecermos que somos pecadores. Isso vocês já fizeram. Eu também. Agora tem uma outra coisa. Se ele morreu para nos salvar e para nos dar a vida eterna, existe um mecanismo que nos faz ter acesso a isso. E esse mecanismo se chama fé. E quando nós temos fé, a fé vai nos fazer o que as pessoas comuns e naturais não são capazes de fazer. Você tem fé? Você também tem. Você também tem. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você já viu Jesus? Eu nunca vi também. Gostaria muito de ter tido o privilégio de que outras pessoas tiveram. Mas eu creio que ele existe. Eu creio que ele veio aqui, eu creio na obra que ele realizou, pelo jeito que vocês também acreditam. Se eu reconheço que sou um pecador e que Jesus é o Salvador, o que eu preciso fazer para desfrutar dessa salvação? Você já parou para pensar nisso? É muito simples o que a gente precisa fazer. Além do reconhecimento, é confessar a Jesus como nosso Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e no coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então a gente vai ter acesso a essa salvação. E a salvação é um pacote de bênção que Deus derrama sobre a vida daqueles que creem. O que te impediria hoje de confessar a Jesus como o Senhor da vida de vocês? Alguma coisa te impede? E você? Você? Nada? Você confessa Ele agora? Teria coragem? Não? E você teria coragem de confessar Jesus agora? Dizer, Jesus, eu te confesso, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Você teria coragem? Não sabe, e você? Teria coragem? Você faz isso agora? O que te impede de fazer isso? Talvez a coisa errada que você está pensando que talvez vai fazer lá na frente. Que normalmente às vezes o que nos afasta das coisas de Deus, às vezes até de uma igreja, é a gente olhar pra gente e falar, puxa, eu sou muito pecador, cara. Eu não sou digno de estar em algum ambiente. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio nessa terra, ele fazia questão de estar entre os pecadores. Ele não fugiu dos pecadores. Os religiosos, sim, condenavam, os religiosos atiravam pedra, mas Jesus não. Jesus, ele se aproximava. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sou um discípulo dele. Então eu não posso me afastar de todas as pessoas, até porque Jesus não se afastou de mim no momento que todos se afastaram. No momento que eu estava dentro de uma penitenciária, abandonado pelos companheiros e amigos, e só Jesus foi lá e não me deixou sozinho. Então Jesus me provou literalmente que quando as pessoas me condenavam, ele estava ali com o braço estendido para me salvar. E hoje eu desfruto desta dádiva e compartilho isso com as pessoas.
Você quer confessar Jesus como seu Senhor? Não quer? Você também não quer? Você também não quer? Então que Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção. Posso postar o vídeo depois? Deus abençoe vocês, um abraço, viu? E se cuidem. Mesmo sabendo que às vezes após ter pregado o evangelho a algumas pessoas, elas não irão receber Jesus ou confessar a Jesus, não podemos deixar de pregar o evangelho.